A litigância climática é uma ferramenta que vem sendo utilizada pela sociedade civil para conseguir avanços na proteção do clima. As primeiras ações judiciais envolvendo mudanças climáticas são da década de 1990. A primeira específica sobre litigância climática foi proposta pelo Greenpeace em 94. A PUC-Rio recentemente lançou uma plataforma de litigância climática, iniciativa do grupo de pesquisa Direito, Ambiente e Justiça no Antropoceno, vinculado ao Núcleo Interdisciplinar de Meio Ambiente. A gente conversa agora com a professora Daniele Moreira, do Departamento de Direito e coordenadora do grupo. Olá, professora, tudo bom? Olá. Como surgiu a ideia e como foi montada a base de dados da plataforma? Essa base de dados, ela começou a ser montada há um ano atrás. E surgiu uma demanda por parte da sociedade civil organizada, voltada para a proteção do clima, de que houvesse no Brasil um ambiente que reunisse todas as ações climáticas que passaram a ser propostas aqui no Brasil. Como você comentou no início, a litigância climática começa lá pela década de 90 do século passado, né? Em países principalmente do norte global. Então, nos Estados Unidos, ela começa também na Austrália e em outros países do norte global. Mas no Brasil, ela só chega com mais força a partir de 2019. E aí, em função dessa demanda de uma análise específica das peculiaridades, características desse movimento da litigância climática no Brasil, é que surgiu a necessidade de se criar uma plataforma que abrigasse, reunisse as ações climáticas propostas aqui nos tribunais brasileiros e, a partir dessa plataforma, de modo que sejam realizados estudos e análises sobre o perfil da litigância climática no Brasil. E quais os desafios de montar essa base de dados e como ela será alimentada? São vários os desafios. Um primeiro desafio foi identificar o conceito de litigância climática. E aí eu vou explicar por quê. A litigância climática está associada, no Brasil especialmente, ao que a gente chama de litigância ambiental. Quando se fala de proteção do clima estável, necessariamente estamos falando de uma dimensão da proteção do meio ambiente. Então, a litigância climática está associada ao desenvolvimento do direito ambiental no Brasil e, portanto, também à litigância ambiental. E nós já temos uma trajetória bastante longa, de pelo menos 40 anos, de ações ambientais que chegaram nos tribunais brasileiros a partir do desenvolvimento do direito ambiental brasileiro e que trouxeram avanços bastante significativos no tratamento da questão pelo Poder Judiciário. Isso não quer dizer que nós tenhamos efetividade na implementação de políticas públicas ambientais, da legislação ambiental. A questão climática, ela aparece como uma especificidade, um desdobramento que é mais complexo, apresenta uma emergência para o seu tratamento e, portanto, toda a legislação ambiental e todo o direito ambiental brasileiro passa a ser mobilizado de forma específica para tratar da questão do clima. Então, um primeiro desafio foi estabelecer o conceito de litigância climática e desassociar, ou melhor, relativizar o seu conceito no âmbito do que se entende por litigância ambiental. A litigância ambiental, ela traz uma quantidade muito grande de ações e seria inviável construir uma plataforma de litigância climática que incluísse todos os casos ambientais com alguma repercussão ou alguma possível repercussão para a proteção climática. Então, a gente teve que estabelecer um recorte no conceito do que são litígios climáticos para fins de construção dessa plataforma. Essa é uma característica também do Sul Global, né? O Sul Global ele tem uma conceituação do que são litígios climáticos, que é uma conceituação bastante abrangente, porque a proteção do clima está sempre associada à proteção do meio ambiente e à proteção do direito humano ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Então, decidimos incluir nessa base de dados somente casos climáticos que mencionem expressamente a mudança climática. A mudança climática pode aparecer nesses casos como um tema central ou um dos temas principais, ou ela pode aparecer como um tema periférico, como um argumento contextual para a ação e aparecer de modo muito pontual uma ou outra referência à mudança do clima, mas a referência a clima tem que ser explícita na ação para que ela entre. O segundo desafio foi ter uma equipe capacitada com financiamento para poder trabalhar nesse projeto. E nós temos alunas de doutorado, de mestrado e da graduação do Direito aqui da PUC, trabalhando muito ativamente, com muito empenho, na seleção desses casos, na análise desses casos, na categorização, né? E aí eu comento mais um desafio, que foi estabelecer critérios de classificação.
Nós não queremos só ter um repositório de ações climáticas soltas ali naquela base de dados. Nós temos que ter um mínimo de sistematização e de organização desse conteúdo. Então, nós tivemos que estabelecer uma metodologia que foi além da definição do conceito de litígio climático, mas a identificação de quem são os atores que propõem as ações climáticas, se é mais o Ministério Público, se é mais a sociedade civil. E a gente observou nesse ponto até uma questão bastante interessante, porque o Brasil tem uma trajetória em que o Ministério de Litigância Pública, que o Ministério Público sempre foi o grande protagonista. A sociedade civil pouco atuava como autora, né, no polo ativo, como nós chamamos no direito, dessas ações. E nas ações climáticas, que são mais recentes, né, no Brasil, a sociedade civil tem impulsionado de uma maneira muito significativa esse movimento. Nós temos 50 ações na base de dados agora cadastradas e temos umas outras 10 ou mais na fila para serem analisadas para entrarem na base de dados. Então, a gente tem classificações relativas à abordagem do clima, que foi essa que eu comentei, o clima como tema central, como um dos temas centrais ou como tema periférico, como argumento contextual. Quem são os autores, quem são os réus, que tipo de ação. E aí, do ponto de vista do direito, né, nós temos vários instrumentos processuais diferentes para a defesa do clima e para a defesa do meio ambiente. Então, quais são as ações que são mais mobilizadas, ação civil pública ou ações constitucionais de controle concentrado, né? Análise das medidas exigidas por essas ações, se são medidas de mitigação, de adaptação, se são medidas de reparação de dano climático ou medidas de avaliação de risco climático. Né? E um ponto muito importante para o nosso grupo, né, o nosso grupo de pesquisa, que é Direito, Ambiente e Justiça no Antropoceno, o nome do grupo, o apelido é JUMA, a gente tem a justiça climática, a justiça ambiental como pano de fundo. Então nós decidimos, e foi um desafio também, incluir nessa classificação, nessa categorização, o elemento justiça climática. Então analisamos quais ações e se as ações mobilizam e tratam da questão da justiça ambiental ou climática de modo explícito, de modo implícito, ou se não falam nada sobre justiça climática. E com isso a gente consegue estabelecer um perfil dos casos climáticos brasileiros e de que forma eles podem evoluir, impulsionando novas ações para que as ações sejam mais robustas, com argumentos mais fortes, com mais chances de êxito, e quais são, portanto, as lacunas, as fragilidades e os potenciais nesse conjunto de ações climáticas no Brasil. E professora, por que é importante ter uma base de dados com casos de litígio no Brasil? E como ela pode ajudar na condução de questões ambientais? Bom, a importância de se ter uma base de dados, na verdade, são vários os elementos, né, que demonstram essa importância. A gente tem no Brasil uma quantidade enorme de tribunais, temos tribunais federais, estaduais, então a gente tem um conjunto o que a gente chama de poder judiciário é composto por um número muito grande de tribunais. E o Brasil, como um país muito grande, fica muito difícil identificar e pesquisar direto nos tribunais as ações que tenham esse papel, as ações que sejam voltadas para a proteção climática ou que digam respeito às mudanças do clima. Então, reunir essas ações numa plataforma ajuda quem trabalha na área, ou na sociedade civil, ou escritórios de advocacia, o próprio Poder Judiciário, quem trabalha com a litigância ambiental, quem trabalha com a litigância climática, a ter mais à mão, mais facilmente, acesso a essas informações sobre as ações climáticas propostas no Brasil. E mais ainda, né, nessa plataforma, a gente disponibiliza um resumo bastante detalhado do que trata a ação e também as principais peças processuais. Então tem a petição inicial, tem a contestação, decisões importantes, né, no curso, ao longo do processo, também são incluídas com análises. Então a gente entende que mais do que reunir, né, a ajuda que essa plataforma pode dar para o movimento da litigância climática no Brasil é sistematizar, portanto, de uma maneira organizada, essas ações e essas categorias, esses tipos de ações climáticas, com o objetivo de impulsionar esse movimento, de chamar atenção para a importância da mudança do clima e impulsionar o movimento da litigância climática numa perspectiva até mais abrangente, mesmo que não seja com a propositura de novas ações, mas para levar ao conhecimento do poder público, da iniciativa privada, esses assuntos relacionados à proteção climática, a sua importância e, eventualmente, até evitar a propositura de novas ações. Vivemos um momento de emergência climática. A gente até nem usa mais tanto a expressão mudanças climáticas. A expressão mais usada é emergência climática ou crise climática. Então, justamente porque é um tema que é atual, é relevantíssimo e
E é uma emergência que precisa ser tratada. Então, quando a gente coloca um foco específico, é como se iluminássemos o caminho, né, de proteção da estabilidade climática por meio dessa reunião, desses argumentos jurídicos e das ações, como elas têm sido propostas, e tentar contribuir minimamente para a proteção do clima estável. E conta um pouco sobre quem são os parceiros da PUC nesse projeto. Nosso primeiro grande parceiro é o Instituto Clima e Sociedade. O ICS é uma organização da sociedade civil que apoia uma série de iniciativas voltadas para a proteção do clima. Então, o ICS ele doou um recurso para a PUC para que nós pudéssemos arcar com as despesas de pagamento de bolsas e da equipe de programação para construir a base de dados. Esse é um parceiro fundamental. E a ajuda do ICS, ela se dá não só nesses termos, nos termos financeiros, mas também na troca de ideias, na troca de informações e ao longo do processo, nós contamos com a ajuda dos parceiros do ICS na construção dessa plataforma. Nós temos 3 outras importantes instituições, e agora já fora do Brasil. Uma delas é o Grantham Research Institute, da London School of Economics, que tem uma base de dados de litigância e de legislação climática no mundo todo. E esse instituto nos ajudou ao longo do processo, justamente por conta da expertise que o Grantham tem na construção e na manutenção da sua base de dados. E essa base de dados do Grantham Institute tem uma parceria com uma outra instituição que também é nossa parceira, que é o chamado Sabin Center for Climate Change Law, vinculado à Universidade de Colômbia, que tem uma base de dados também de litigância climática global e com foco nos casos dos Estados Unidos. Elas já existiam há mais tempo, elas foram as primeiras e elas são um repositório das ações globais. E nós temos uma parceria com ambas essas instituições universitárias para que o braço brasileiro seja aqui na PUC. Então, nós damos informações sobre as ações climáticas brasileiras e também temos uma outra parceria que foi mais recente, mas não menos importante, com uma instituição chamada AIDA, que é a Associação Interamericana para a Defesa do Meio Ambiente, que tem, por sua vez, uma plataforma de litigância climática na América Latina. Essa plataforma latino-americana de litigância climática, ela tem como objetivo dar visibilidade e reunir os casos climáticos latino-americanos e tendo como braço brasileiro a plataforma de litigância climática no Brasil, aqui da PUC. Nos últimos anos, a gente tem visto ações que impactam diretamente o clima, mas há uma dificuldade de enquadrar os responsáveis. Você acha que isso é um problema da lei ou da sua aplicação? Eu acho que é um problema tanto da lei quanto da aplicação, mas é um problema que não é insuperável, né? Quando a gente fala de mudança do clima e crise climática e danos climáticos, danos ambientais climáticos, nós estamos lidando com um tema super complexo ou hipercomplexo, né? Isso é uma expressão, inclusive, utilizada. Essa hipercomplexidade que caracteriza a danosidade ambiental e também a danosidade climática, ela dificulta a identificação dos responsáveis, a determinação de medidas, quais são as medidas necessárias para evitar ou eventualmente mitigar ou compensar ou reparar aquela consequência danosa. Então, essa dificuldade ela vai além até da identificação dos responsáveis. É uma dificuldade de dimensionamento, de identificação de causa e efeito. Até interessante, tem uma expressão que foi cunhada por um professor de Harvard, o Richard Lazarus, que ele fala que a questão climática e também a questão ambiental poderia ser classificada como um super wicked problem. É um problema hiperperverso. É hiperperverso porque é complexo. E o direito não foi construído desde a sua origem para lidar com problemas hipercomplexos. Muitas vezes o direito precisa ter certeza, verdade, atualidade, a identificação precisa de quem é o responsável por uma determinada conduta da qual resultou um dano. E no âmbito climático, no âmbito da proteção do meio ambiente em si, é muito difícil ter tudo isso. A emissão dos gases de efeito estufa, por exemplo, pode se dar agora, mas os impactos vão ser cumulativos ao longo de anos e vão ser sofridos só daqui a algumas décadas. Os impactos que estamos sofrendo hoje, eles resultam da acumulação de gases de efeito estufa na atmosfera de décadas passadas, muitas décadas passadas. Então é muito difícil delimitar. A legislação ambiental brasileira, ela já foi se desenvolvendo e foi se atualizando e foi provocando mudanças muito significativas na estrutura tradicional do direito para que
a gente pudesse falar em aplicação de um direito em defesa do meio ambiente, mesmo numa situação hipercomplexa como é a questão ambiental. Então essas mesmas alterações e mudanças, e aí são várias, né, para citar uma delas, que está relacionada à sua pergunta sobre quem são os responsáveis, diz respeito à responsabilidade civil. Né? Como é que a gente pode identificar quem é o responsável por um determinado dano ambiental climático? Né? Se podem ser vários responsáveis ao longo do tempo. A gente tem uma série de ferramentas e de institutos já previstos na responsabilidade civil ambiental que podem ser aplicados para a responsabilidade civil ambiental climática. Até porque a responsabilidade por dano climático é também responsabilidade ambiental. O que a gente precisa é desenvolver estudos sobre direito ambiental e direito ambiental climático brasileiro que nos permitam colocar uma lente da proteção climática nesse arcabouço normativo, jurisprudencial, que nós já temos para a proteção do meio ambiente e, consequentemente, do clima. Só para terminar, tem uma outra questão importante que é como o direito ao clima é tratado no Brasil. Né? Como a questão climática está associada à questão ambiental, necessariamente, é importante que que a gente parta de uma premissa de que o direito ao meio ambiente é um direito humano, é um direito fundamental. Então ele tem que ser protegido e tutelado nessa magnitude, nessa importância que ele tem. É um direito fundamental, é um direito humano. Né? E o direito ao clima estável e seguro, ele vem também nesse contexto. Ele é abrigado pelo direito humano, pelo direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Daí a sua importância, daí a importância das ações que começam a ser levadas aos tribunais para tutelar um direito humano, um direito fundamental. E por último, mas não menos importante, como a plataforma pode ser acessada? Bom, nós temos um site, o website do JUMA, que é o grupo de pesquisa que eu coordeno. Ele foi lançado junto com o lançamento da plataforma, né? Então, no link juma.nima.puc-rio.br é possível encontrar as informações sobre o que é o grupo de pesquisa, o que ele já produziu, quem é a equipe. E aí temos um link dentro desse website que se chama Banco de Dados, e esse link leva para a plataforma de litigância climática no Brasil, é de livre acesso para quaisquer interessados.